Aqui, nesse encontro das câmaras municipais que acontece em Rio Branco, dois personagens da política acreana, dois jovens personagens que deverão ser protagonistas das próximas eleições. Eu estou falando da vice-governadora Nazaré Araújo, do PT, e também do prefeito da capital, Marcos Alexandre. Começando pelo prefeito, que também é presidente da Associação dos Municípios do Acre. Qual a importância dessa união entre as câmaras de vereadores para o estado do Acre, prefeito? Olha, Nelson, eu disse hoje na oportunidade que tive que a cidade acontece no dia a dia, que o nosso país, o nosso estado, acontecem a partir do trabalho que é feito nas cidades brasileiras. E o cidadão, ele cobra em primeiro sempre o vereador e o prefeito, que é o que está mais próximo dele. E a gente precisa, através da união das associações, dos municípios e agora das câmaras, buscar maneiras da gente poder dar atenção às demandas da população. Então, eu quero parabenizar o Artêmio e todos os vereadores que vieram, são mais de 130, representando 22 municípios, porque as câmaras estão se unindo para fazer uma representação das câmaras legislativas municipais, mas também para troca de experiência, o que deu certo no município levar para outro, aperfeiçoar a legislação, modernizar o código tributário, poder trabalhar para que a população tenha aquilo que ela espera daqueles que ela elege. Então, quero dar os parabéns e dizer que é muito importante a representação das câmaras e, através da Associação dos Municípios, nós seremos parceiros, assim como tem a Associação das Prefeituras, agora tem a Associação das Câmaras e nós vamos unir o trabalho. Agora, eu queria perguntar à vice-governadora Nazaré Araújo, a senhora tem viajado muito pelo interior do estado, eu tenho acompanhado a sua trajetória ocupando esse cargo. Qual o principal problema que a senhora tem visto no interior do estado a nível da questão política? Eu acho que essa associação hoje, ela vai enfrentar exatamente, Nelsinho, esse principal problema. Nós temos situações dentro dos municípios que elas são suprapartidárias. O senador Jorge Viana, quando fez a sua fala, ele colocou o desejo de se fazer a política maior, pensar os municípios com qualidade, com o debate sendo feito na questão dos orçamentos participativos, das iniciativas de leis, como o nosso prefeito Marcos Alexandre colocou, para que a gente tenha realmente mandatos que venham fazer a grande representação da vontade da nossa população. É o apoio aos vereadores, é o apoio à Câmara dos Municípios, junto com os prefeitos, em harmonia sempre. Não existe a Associação dos Municípios, agora haverá a Associação das Câmaras Municipais. E juntos nós vamos discutir aquilo que é o melhor para a nossa população. O estado do Acre, ele não pode ficar fora ou em um debate que não seja tão adequado em momentos tão importantes, porque está passando a legislação tanto de reforma federativa quanto da questão da reforma política do nosso país. A adequação da legislação àquilo que é necessário à nossa região tão peculiar, ela talvez seja um dos principais temas a serem debatidos aqui. O que um município com uma determinada estrutura tem como condição de cumprir em termos de legislação tributária, o que é mais adequado em termos de orçamento, o que é mais adequado em termos de mobilidade urbana, dependendo do nível de cada um dos municípios, de organização, de habitação também, né, pelas questões populacionais. Então, tudo isso é muito importante e é muito bom, enquanto representante do governo do estado, saber que nós vamos ter nesse fórum da Associação das Câmaras um poder também capacitado para fazer essa discussão junto com o Poder Executivo, desses grandes temas. Então nós vemos aqui já as palestras já sendo ofertadas pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério Público, a união das instituições na busca de soluções. Todo desafio, todo problema que a gente encontra, a gente nunca vai deixar de encontrá-los, não é mesmo? Nós vivenciamos no início do ano o que significou esse momento de alagamento tão grande em Rio Branco, aqui no Vale do Acre, também no Vale do Juruá, do Vale do Tarauacá, em Vira. Nós vimos o que significou para a nossa população. E a busca de soluções, ela é suprapartidária. Então, eu acho que o grande evento mesmo que hoje nós comemoramos aqui é essa união das instituições com o fito de oferecer o melhor para a população acreana. Agora, como eu disse, nós temos dois protagonistas
certamente, das futuras eleições. Então eu quero perguntar ao prefeito Marcos Alexandre do PT, prefeito, você está vendo aí um movimento de reforma política, o senhor está no penúltimo ano de mandato, como é que o senhor está vendo os próximos passos da política brasileira e qual a sua posição, quais são os seus sonhos em relação à política? Olha, primeiro dizer que o que a população está cobrando nesse momento é que haja de fato uma reforma política. A população quer mudança, ela quer mais compromisso. A classe política está sendo muito questionada, Brasil afora. E a reforma, ela tem que ser discutida para que ela atenda a demanda que a população hoje tem, que é uma política diferente, uma política que sem corrupção, uma política que possa colocar os interesses públicos em primeiro lugar, que tenha representatividade. Então eu entendo que as discussões que estão no Congresso, muitas vezes, eles tentam simplificar assuntos complexos, tentando votar de uma hora para outra assuntos que têm que ser mais debatidos com a sociedade. Eu acho que a maneira como está sendo conduzida a reforma política no Congresso, na Câmara de Deputados, não é a melhor. Essa é a minha opinião. Acho que deveria ter mais discussão, deveria ouvir mais as pessoas. Do jeito que está fazendo, tenho minhas dúvidas se vai mudar alguma coisa. Pelo visto, pouca coisa está mudando até agora, viu, Nelson? Como as leis para valerem na eleição do ano seguinte têm que ser votadas até agora, ao final de setembro, vamos aguardar. Vamos ver qual é a decisão do Congresso brasileiro. Mas o que o povo quer é que a política mude. Que mais do que a reforma política, a atitude dos políticos, que tem que estar cada vez mais próximo das pessoas e cumprindo seus compromissos. É isso que eu entendo. Eu quero perguntar para a vice-governadora Nazaré Araújo sobre essa questão do que está acontecendo a nível de reforma política e também qual os seus próximos passos na política, já que a senhora vem se destacando na posição que assume atualmente. Meus próximos passos na política, com certeza, vão terminar bem esse mandato que a gente ainda está vivenciando, né? E a gente passa por momentos, Nelson, de grande desafio, junto com o povo do Acre. E a questão das reformas, são reformas muito intensas, são reformas muito fortes. Uma reforma está vinculada à outra. Reforma federativa, reforma política, reforma tributária, reforma de oferta das políticas públicas, reforma social, reforma previdenciária. São momentos em que o Brasil precisa se discutir com profundidade. Outro dia nós falávamos sobre isso e o debate não pode ser superficial, o debate tem que ser aprofundado, com dados reais, né? Nós não podemos ter uma reforma toque de caixa de algumas coisas, sob pena da gente ter uma sociedade que ande para trás em vez de andar para frente. Nós vimos aí também o que foi a questão das mulheres, né? Do direito, né? Na questão eleitoral das mulheres, quase que retrocede. Então a gente precisa pensar muito bem, acompanhar muito bem, e hoje esse evento, ele demonstra um passo, em um sentido. Talvez essa associação tenha melhores condições de acompanhar aquilo que vai acontecer lá para a Câmara de Marechal Thaumaturgo, com alguma coisa que vai ser votada lá em Brasília, numa reforma federativa. Então, eu acho que todos nós precisamos estar unidos e antenados para que a gente tenha os nossos direitos, o nosso direito a um desenvolvimento regional diferenciado dentro dessas discussões.